Bom, pessoal, então são 10 horas. Queria informar para vocês então que a nossa aula está sendo gravada, certo? Então, para registrar aí, eu vou me identificar primeiro antes de começar a aula. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, pessoal, então nessa aula eu vou ter dois objetivos aí. No primeiro, eu vou conversar um pouco sobre como a gente faz o controle de velocidade do motor de corrente contínua. E na sequência, nós vamos conversar um pouco sobre o MATLAB em si, certo? Então, eu vou querer passar para vocês algumas instruções de como a gente trabalha com o MATLAB e com o Simulink. Essa aula sobre aí o MATLAB Simulink ela é útil para nós aí, tanto na aula de conversão de energia, quanto também na aula de laboratório de conversão, certo? E na sequência eu vou conversar com vocês sobre um trabalho de simulação que eu vou estar passando para vocês aí até o final do dia. Bom, eu vou começar então dividindo a tela com vocês, compartilhando a tela. Beleza, vocês conseguem visualizar minha tela? Só que eu gostaria que vocês confirmassem que estão conseguindo ver a minha... Beleza. Bom, então nós vamos conversar um pouquinho sobre controle de velocidade, né? Então, para poder fazer o controle de velocidade, o mecanismo aí mais comum é fazer o controle da tensão de armadura, certo? Essa tensão de armadura, ela pode ser controlada ou é uma fonte de tensão DC, né? Que pode ser implementada, por exemplo, por um varivolt, onde na saída do varivolt eu tenho um retificador de tensão, então eu vou ter uma tensão DC, ajusto o nível de tensão com o varivolt e o retificador me fornece uma tensão DC. Agora, existem outras possibilidades aí, uma chamada aí de recortador de onda quadrada e outro de inversor monofásico. Bom, esses dois dispositivos eles são implementados através de chaves eletrônicas, que vão ser basicamente IGBT ou MOSFET. Bom, o estudo dessas chaves em si, ele pertence à disciplina aí de eletrônica de potência. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o efeito dessa chave sobre o motor. Bom, o inversor monofásico nós temos basicamente duas configurações, uma chamada aí de meia ponte, ou half bridge em inglês, né? E também ponte completa ou ponte H. Bom, uma outra maneira aí também de gerar uma tensão DC controlada é com retificadores controlados, certo? Ou seja, não é um retificador onde você usa diodo, né? Em retificadores controlados, ou eu vou usar TRIACs, ou mesmo eu posso usar chaves como MOSFET e GBT. Mas, de novo, o estudo disso, desse tipo de retificador é objeto aí da disciplina de eletrônica e potência. Uma outra forma de controlar a tensão, na verdade, controlar a velocidade do motor, é através da variação do fluxo ou através da corrente IF. Esse método não é muito utilizado, na verdade ele só é utilizado quando eu chego na tensão máxima de armadura e mesmo assim eu não consigo atingir a velocidade. Então nós vamos discutir também um pouquinho das vantagens e desvantagens desse método de controlar a velocidade pela corrente de fluxo. O mais comum é controlar pela tensão de armadura. Bom, o que é um recortador aí de onda quadrada, né? Então, nesse recortador, eu tenho uma fonte de tensão que não é controlada, certo? É uma fonte de tensão que tem uma tensão fixa.
E se eu quiser então diminuir a tensão que eu vou aplicar no meu motor, eu posso fazer isso através de uma chave. Só que essa chave, ela vai trabalhar somente no modo de liga ou desliga. Então ela vai ser uma chave, ela nunca vai ter aqui uma tensão em cima dela, ou seja, nunca vai trabalhar no modo de saturação, certo? Ou ela vai estar conduzindo ou ela vai estar aberta. Oi, exatamente, exatamente. Bom, eu também posso ter, notem, bom, a vantagem desse recortador aqui é a simplicidade, né? Nós temos uma única chave aqui, né, para fazer esse controle, né? A desvantagem é que nessa topologia eu só consigo aplicar no motor tensões positivas. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, a desvantagem aqui é que eu só consigo colocar tensão positiva. Resolvi. Alô? Ok, eu tinha um pequeno problema aqui no computador, já estou retornando então. Então, a desvantagem aqui desse método, como eu comentei, é que a gente só consegue colocar tensão positiva. A vantagem é que ela é um método bem simples, certo? Com uma única chave eu consigo implementar isso aí. Bom, uma outra topologia que é um pouco mais completa é chamada aí de inversor de frequência, certo? Nesse caso aqui é um inversor monofásico. Então, nessa topologia, eu consigo aplicar tanto tensão positiva quanto negativa. Então, se eu quiser inverter a tensão em cima do meu motor, eu consigo. Então, eu tenho aqui 4 chaves, né? Então, notem aí que essa topologia parece um H, né? Daí o nome também de ponte H. Então, se eu quiser aplicar uma tensão positiva, eu tenho que fechar a chave superior aqui do lado esquerdo e a chave inferior aqui do lado direito. Então, eu teria uma corrente passando aqui pelo meu motor, que sai da fonte positiva e vai e fecha aqui na negativa. Se eu fechar as duas chaves que estão na diagonal oposta, ou seja, essa chave aqui inferior do lado esquerdo e a superior do lado direito, notem que eu vou inverter o sentido da corrente do meu motor. Então, com essa topologia, eu consigo então controlar, aplicar tensões positivas e tensões negativas. Ou seja, se eu precisar, eu consigo inverter a tensão no meu motor. É claro que eu preciso, além das chaves, eu também preciso de algum dispositivo de controle. Isso geralmente seria implementado aí num microcontrolador ou possivelmente num microcontrolador, certo? Onde eu teria sinais de controle, que eu precisaria ler as tensões e as correntes, e esse meu microcontrolador iria controlar as tensões de entrada aí dos gates dessas chaves. Bom, mas como que a gente faz esse acionamento então, né? Essas chaves, elas não podem aplicar tensões contínuas, certo? Por exemplo, eu quero colocar, vamos supor que eu quisesse alimentar o meu motor com 25% da tensão da minha fonte. O ideal seria que eu aplicasse uma tensão continuamente durante esse período, certo? Bom, na técnica aí do PWM, né, que é a modulação por largura de pulso, que é a que a gente usa para esses dois métodos, tanto no recortador quanto na ponte H,
Em vez, então, de aplicar uma tensão contínua, eu aplico somente um pulso de tensão. Primeiramente, nós precisamos definir um período que vai ser o que a gente chama de período de chaveamento. Então, esse período de chaveamento, em geral, ele é um período definido e fixo. Para motores, esse período costuma ser uma frequência aí de 5 kHz até 20 kHz. Então, essa frequência, em geral, é uma frequência alta, certo? Bom, esse PWM, ele pode ser centrado ou ele pode ser no início aí do meu período de chaveamento. Então, tem diversas configurações possíveis. No semestre que vem, vocês vão ter a disciplina ali de microcontroladores. Um dos itens que vocês devem estudar na disciplina deve ser a modulação por largura de pulso. Então, isso é feito por um dispositivo do microcontrolador. Bom, então esse período aí de chaveamento, que a gente está chamando aí de T-on, ele deve ser tal que o período que ele fica ligado tem que ser o mesmo percentual que eu gostaria de aplicar a tensão no motor. Então, se eu quisesse aplicar uma tensão de 25% da tensão da minha fonte, a razão entre o T-on e o período de chaveamento tem que ser 25%. De tal forma que a área da tensão que eu estaria aplicando durante esse período de chaveamento, a tensão contínua que eu gostaria de ser aplicada, essa área aqui é igual à área da largura do pulso. Então, apesar de eu não ter colocado uma tensão contínua, durante esse período eu coloquei uma tensão equivalente na minha máquina. Então, esse duty cycle tem que ser 25%. Se eu quiser aumentar a tensão, por exemplo, para 75% da minha fonte, como eu não consigo colocar uma tensão contínua, o que eu faço é aumentar o pulso, de tal forma que esse pulso agora tenha esse duty cycle aí de 75%. Bom, mas o que acontece com a corrente, né? Como a minha carga é uma carga indutiva, motores sempre são cargas indutivas, quando eu aplico tensão no meu motor, a minha corrente ela não sobe instantaneamente. Então, se eu escolher uma frequência apropriada, de tal forma que esse período seja muito menor do que a constante de tempo do meu indutor, o que vai acontecer é que quando eu ligar a chave, a minha corrente vai começar a subir numa rampa. Quando eu desligar a chave, a corrente começa a cair numa rampa. Se eu ligo a chave por um tempo maior, essa corrente vai subir numa rampa maior, certo? Então ela vai atingir um valor maior. Então, apesar de eu estar colocando uma tensão ali que está ligando e desligando a toda hora, uma tensão totalmente quadrada, né? A minha corrente não vai ter a mesma forma de onda, certo? A minha corrente vai ficar aproximadamente contínua. Ela tem o que a gente chama de ripple, né? Que é a diferença entre esse pico máximo e esse pico mínimo, mas de forma aproximada ela vai ficar quase contínua. Se eu precisar diminuir esse chamado ripple, essa diferença entre esse pico máximo e esse pico mínimo, o que eu devo fazer é aumentar a frequência de PWM. Tranquilo, pessoal? E o torque da minha máquina, como que ele vai ficar, né? Bom, o torque da máquina, ele não depende da tensão. Lembrem que o torque da nossa máquina depende só da corrente. Então, eu vou ter no torque, além do torque que eu desejo, eu vou ter uma certa pulsação de torque não desejada, certo? Que é a diferença aí entre a corrente no início do PWM e no final do PWM. Então, isso que a gente chama de ripple, ele também vai aparecer no torque, mas é um valor bem mais baixo, certo? Então, apesar de eu estar colocando uma tensão que está variando entre 100% e 0%, na média eu consigo controlar aí o meu torque, certo? Através do controle da corrente.
Então, através desse mecanismo de PWM, que nós conseguimos controlar a tensão, controlar a corrente e assim controlar o torque com o objetivo de controlar a velocidade. Bom, um outro mecanismo para a gente controlar aí a nossa velocidade na máquina de corrente contínua é que a gente chama aí de variação de fluxo. Bom, nós só utilizamos esse método de variação de fluxo se eu aplicar a tensão máxima na minha máquina, certo? E mesmo assim eu não conseguir atingir a velocidade que eu quero. Pessoal, não sei se tem alguém querendo falar alguma coisa, estou vendo certo ruído no... Ah, tranquilo. Bom, então se eu aplicar a tensão máxima na minha máquina, e mesmo assim eu não conseguir atingir a velocidade que eu quero, um mecanismo que eu posso usar para acelerar a minha máquina é chamado aí de, na verdade, de enfraquecimento de fluxo. Então, se eu diminuir a corrente da minha máquina, o que acontece aqui é instantaneamente se eu diminuir essa corrente, a minha tensão EA vai tender a diminuir. Só que se a tensão EA tender a diminuir, para compensar aqui essa equação dessa malha, o que vai acontecer é que a minha corrente de armadura vai aumentar instantaneamente. Aumentando a corrente de armadura, eu aumento o torque e a velocidade vai voltar a aumentar, certo? Para quê? Para manter essa tensão constante. Então, toda vez na minha máquina que eu baixo a corrente de excitação, né, corrente campo, a tendência é para compensar a velocidade aumentar. Bom, qual que é a desvantagem dessa técnica? A primeira desvantagem é que a velocidade e corrente de campo, elas são inversamente proporcionais, certo? Isso é meio ruim para implementar malhas de controle. Em geral, eu quero... Com a tensão, isso não ocorre. Se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente A e eu aumento a velocidade. Agora, com a corrente de campo é o inverso, né? A outra desvantagem é que quando eu diminuo a corrente de campo, eu aumento a corrente de armadura. Essa corrente de armadura, ela tem um limite, certo? Vai ter um limite lá que eu não posso exceder. Então, se eu estou baixando essa corrente e aumentando essa aqui, o que acontece é que eu vou estar perdendo o torque máximo. Então, esse método de controle de velocidade, de acelerar a minha máquina, diminuindo a corrente de campo, ela tem uma desvantagem que ela não funciona para cargas elevadas, certo? Ela só funciona quando a minha máquina trabalha com um torque mais baixo em cima da máquina. Certo? Então, basicamente são essas formas que nós temos de controlar a velocidade da nossa máquina. A primeira seria ter uma fonte de tensão DC, onde eu consigo realmente controlar o nível de tensão. A segunda é através aí dos inversores ou dos recortadores de tensão, onde eu aplico um sinal PWM, mas novamente eu estou controlando a tensão de armadura, certo? E a última aí é através da corrente de campo. Para controlar a corrente de campo, eu preciso ou através de uma fonte DC no circuito de campo, ou também eu posso aplicar um PWM no circuito de campo também, certo? A desvantagem então aí do controle pela corrente de campo é que eu não posso aí, esse controle é inversamente proporcional. Isso não é muito legal aí para quando vocês começarem a estudar controle, vocês vão ver que geralmente a gente trabalha com grandezas que são proporcionais, certo? Eu quero aumentar a saída, eu aumento alguma informação na entrada. Aqui é o inverso. E a desvantagem também é que eu perco aí torque máximo na máquina, certo? Então, se a minha máquina estiver trabalhando com torque nominal, eu não vou conseguir acelerar ela utilizando esse método de enfraquecimento de campo. Tranquilo até aqui, pessoal?
Então, basicamente, eram essas informações que eu queria passar aí sobre como a gente controlar a velocidade de máquina de corrente contínua. Bom, oi. Uhum, certo. Eu vou voltar aqui a equação, então vou dividir a tela novamente. Só um pouquinho. É o seguinte, se eu colocar aqui, se eu aplicar na minha máquina a corrente de campo nominal e a corrente armadura nominal, se essas duas correntes estiverem no máximo, eu vou conseguir aqui o torque máximo da minha máquina, certo? Agora, se eu diminuo a minha corrente de campo, eu não posso, essa corrente de armadura não pode passar do valor nominal. Certo? Então vamos supor que eu reduzir essa corrente de campo para metade, automaticamente o meu torque máximo da máquina passa a ser a metade. O torque nominal é sempre o torque máximo, certo? Então toda vez que eu diminuo essa corrente, como eu tenho limites aqui para IA, o meu torque máximo vai ficar limitado. Quanto mais eu baixo a corrente de campo, menor fica o torque máximo que eu posso obter. Então, se eu estivesse, por exemplo, trabalhando com o torque nominal, onde essas duas grandezas estivessem aí no torque máximo, se eu baixo a corrente de campo, como eu não posso aumentar a corrente de armadura, o que acontece é que o meu torque máximo vai diminuir. Assim, eu não vou conseguir aumentar a velocidade, porque eu não vou ter torque para fazer isso. Certo? Por causa disso. O torque vai depender do produto da corrente de campo e da corrente de armadura. Se eu tiro ali, se eu diminuo a corrente de campo, automaticamente eu estou diminuindo o torque máximo. Então, se a minha máquina está me exigindo o torque máximo, eu não vou conseguir compensar ali, certo? Quando eu não estou no torque máximo, eu posso aumentar a corrente de campo. Então, eu baixo a corrente de campo e eu aumento a corrente de armadura. Uma vai compensando a outra e a minha máquina vai acelerando. Agora, se eu já atingir o limite do IA, eu não posso permitir que o IA continue aumentando indefinidamente. Exatamente, exatamente. Por nada. Bom, o próximo do item que eu queria discutir com vocês é sobre simulação, ou seja, o uso aí do MATLAB e do Simulink. Vocês já fizeram um trabalho utilizando ali para o cálculo transformador, né? Alguns vocês utilizaram aí, alguns fizeram na mão, outros fizeram com formas diferentes, tá? Mas eu vou começar a mostrar um software, né, que é bem conhecido aí, que é o MATLAB. Vocês vão trabalhar muito com esse software no semestre que vem, então, mas para a nossa disciplina aqui, nós vamos ter um exercício de simulação que vocês vão precisar já começar a utilizá-lo, certo? Bom, então o que é o MATLAB? O MATLAB, o nome dele já vem aí, né, eu estou ainda dividindo a tela, né? Vocês estão vendo aí o software MATLAB aqui agora, né? Então, MATLAB, na verdade, o nome dele é Laboratório Matemático. O MATLAB ele foi feito basicamente para trabalhar com matrizes, números complexos, basicamente para fazer álgebra linear. Certo? Então, eu estou aqui com a versão de 2017, tem várias versões aí, certo? Então, essa imagem aí, ou essa disposição, ela pode variar bastante dependendo da versão, certo? Uma outra coisa que é configurável no MATLAB são as suas janelas aí, certo? Então, aqui nós estamos vendo a janela chamada janela de comando, né? Command Windows. Aqui eu vejo qual que é a minha pasta corrente, ou seja, quais são os arquivos que eu tenho na minha pasta corrente. E aqui é o chamado Workspace. Bom, aqui na janela de comando Windows, né, é onde eu entro com meus comandos. Então eu posso, por exemplo, criar variáveis aqui no MATLAB, certo? Posso criar uma variável A e dizer que ela é igual, por exemplo, a 1.
Quando eu criei essa variável, automaticamente ela aparece agora aqui no meu workspace. Então vocês veem que eu tenho aqui a variável A e que o valor dela é 1. Posso criar uma variável B igual a 2. E eu posso realizar operações matemáticas aqui, né? Eu posso dizer que C é igual a A mais B. Então, é 3. Né? Toda vez que eu vou criando variáveis, ele vai me acrescentando aqui no workspace. Bom, um cuidado que a gente tem que ter com essas variáveis é que ele distingue maiúsculo de minúsculo, certo? Então, eu criei uma variável que o C era minúsculo. Se eu quiser saber o que é C maiúsculo, ele vai dizer que o C maiúsculo não existe, certo? Aqui ele está até dando já a sugestão, perguntando se não era C minúsculo. Ok? Então eu posso criar variáveis, tomar cuidado é que o MATLAB distingue aí, então, letras maiúsculas de minúsculas. Eu também posso criar vetores, certo? Como eu crio um vetor, eu preciso abrir colchetes e vou entrando ali com os valores, certo? Então, para criar um vetor, aqui eu criei um vetor linha, né? Eu tenho, então, abro colchetes, coloco um elemento, dou um espaço, próximo elemento e assim por diante. Assim eu criei um vetor linha. Eu posso também criar um vetor coluna, certo? Então, um vetor coluna. Para criar um vetor coluna, eu preciso aí separar os elementos com um ponto e vírgula. E fecho colchetes. Então, aqui eu criei um vetor coluna. Também posso fazer novamente multiplicações e produtos aí com matrizes, certo? Só que eu tenho que tomar o cuidado de respeitar algumas questões dimensionais. Por exemplo, se eu tentar fazer o produto criar uma matriz aí que vai ser igual a V vezes VC, nesse caso aqui o meu resultado é um escalar. Agora, se eu inverter ali, minha matriz é igual VC vezes V, opa, agora o meu resultado é uma matriz, certo? Então, sempre que eu trabalhar com matriz, eu tenho que tomar cuidado com eu tenho algumas restrições de dimensões que precisa respeitar. E notem que ele foi criando aqui, então, toda vez que eu criei uma variável, ele foi criando a variável aqui no workspace. E eu tenho aqui o valor também, né? Uma outra coisa que o MATLAB trabalha de forma muito boa, né, é com números complexos. Eu posso, então, criar aqui um número complexo, que ele é igual, por exemplo, 3 vezes... 3 não, 3 mais I vezes 2. Então, o I aqui é um número complexo, é raiz de menos 1. O MATLAB já tem predefinido as letras I e J para definir número complexo. Então, aqui eu criei um número complexo. Eu posso pegar esse número complexo, por exemplo, NC, fazer uma multiplicação com B. Opa, B está indefinido. Eu errei, na verdade é o NV. Então, NC vezes B. Então, quando eu trabalho com MATLAB, com números complexos, eu não preciso ficar me preocupando em ficar transformando o número em coordenada polar, coordenada cartesiana para fazer os meus produtos e as multiplicações, certo? Se eu for fazer produto ou multiplicação de números complexos numa linguagem de programação tipo sei lá, uma linguagem C, que eu queira fazer um programa trabalhando com números complexos, isso dá um trabalho bem grande, certo? No MATLAB, ele faz isso automaticamente para a gente. Ele trabalha com... Para ele, um número complexo, se você mandar ele multiplicar ou fazer o produto, ele faz tudo automaticamente, eu não preciso me preocupar. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, consegue? Estão acompanhando aí?
Bom, como ninguém comentou nada, eu estou interpretando que está tudo ok. Joia. Bom, uma desvantagem de trabalhar aqui na janela de comandos é que se eu fechar o MATLAB e abrir de novo, eu vou perder essas informações. Então, um jeito de nós escrevermos um programa é o que a gente chama aqui de script. Então, eu vou abrir um script. O script, o que é? Na verdade, é um editor de texto. É um pequeno editor de texto que tem aqui no MATLAB, onde eu posso escrever aqueles comandos. Por exemplo, eu posso escrever que A igual a 1, B igual a 2, 2 e assim por diante. Posso escrever, vou criar um outro C, C é igual a 2 mais I vezes 3, ou seja, um número complexo. E posso realizar operações também. Vou criar um D aqui igual 5 mais, como eu comentei para vocês, o J também significa número complexo. E posso fazer, por exemplo, D E igual C vezes D. Bom, a diferença é que quando eu trabalho aqui nesse modo de editor de texto, quando eu dou o Enter, ele não executou nenhum desses comandos ainda, certo? Para executar esses comandos, eu tenho aqui um botão que eu preciso mandar executar. Então, quando eu estou nesse modo de script ou nesse modo de editor, eu escrevo todas as operações que eu quero que o MATLAB execute e só depois eu venho aqui e dou um run. Ele está pedindo para eu salvar o arquivo, né? Então, esse aqui é um arquivo teste. Quando eu executei, ele executou o arquivo teste, fez e todos os comandos. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 2, 3i e assim por diante. Certo? Então, aqui eu salvei esse programinha, ele salva no formato .m, certo? Então, extensão .m é do MATLAB. Depois, se eu fechar o MATLAB, eu posso abrir aqui de novo e eu vou ter o meu programa, certo? Bom, o MATLAB, isso aqui também é uma linguagem de programação, certo? Eu também posso criar estruturas como for. Então, aqui ele vai fazer esse n variar de 1 até 5. E eu posso criar uma matriz ou um vetor aqui, se eu quiser. Por exemplo, eu vou criar aqui um... Termina o meu for com end. Mas eu não tinha dito que era colchetes, né? Aqui eu estou usando parênteses. Quando eu uso parênteses em vez de usar um colchetes, eu estou, como se diz, eu estou acessando um elemento do meu vetor. Então, se eu rodar esse programa, note que o meu vetor foi crescendo. Ele começou com 1, depois 1, 2, 1, 3. Se eu quiser acessar o elemento 3 desse vetor, que tem o valor 3, eu uso então parênteses. Se eu fizer assim, eu estou acessando somente o terceiro elemento desse vetor. Se eu usar a letra F, eu estou usando o vetor inteiro. Então, deixa eu voltar aqui para o modo editor. Então, eu tenho estruturas como for. Eu também tenho uma estrutura if. Então, if n igual a 4. Vocês notem que quando eu quis atribuir um valor a uma variável, eu usei somente um igual. No if, quando eu uso dois iguais, isso aqui não é uma atribuição, isso aqui é uma operação lógica, certo? Então, ele está vendo se o n é igual a 4. Se n for igual a 4, isso vai resultar verdadeiro e eu posso executar alguma coisa aqui, como, por exemplo, nesse caso, eu vou criar uma variável t igual a, sei lá, 10.
Rodei de novo. Então, quando n for igual a 3, ele consegue criar essa variável t aqui. Bom, então o MATLAB é uma linguagem bem poderosa aí, né? Eu posso então tanto utilizar comandos diretamente aqui na minha janela de comandos, como eu também posso escrever programas e executar quando eu quiser, certo? Um exemplo aí de programa é a simulação do tráfego. Então aqui, por exemplo, eu criei um programa para fazer a simulação do tráfego. Bom, nessa linguagem aqui, se eu colocar percentagem, ele entende que tudo que vier depois da percentagem é um comentário. Então aqui eu criei um cabeçalho, eu criei aqui cálculo transformador, programa exemplo e o autor aqui, certo? Eu costumo começar os meus programas com alguns comandos aqui que limpam a memória do MATLAB. Esse primeiro comando, ele limpa a janela de comando, ou seja, tudo que está escrito aqui ele vai apagar. O clear all, ele vai apagar todas as variáveis. E o close, ele vai fechar janelas de gráficos que podem ser abertas. Então, isso aqui não é necessário, mas eu gosto de começar para zerar a memória do MATLAB e não deixar nenhum lixo na memória. Tranquilo? Meu próximo passo aqui no meu programa é criar parâmetros. Então, esses dados aqui saíram de um exercício ali. Então, aqui eu estou criando uma variável R1, que tem o valor de 1, uma variável XL1, que também tem o valor 1, R2', que tem o valor de 1, XL2', que tem o valor de 1, XM500, RC750, estou dizendo que o V1 tem o valor de 110 e estou dizendo que o A é igual a 110 dividido por 120. Então, simplesmente criei variáveis aqui que conforme eu já tinha mostrado para vocês. Bom, começo com alguns cálculos aqui. Então, primeira coisa, eu estou definindo o Z1. Z1 é igual a R1 mais J vezes XL1. Ou seja, criei um número complexo, uma impedância. Estou criando também aqui o Z2', que é igual a R2' mais J XL2'. Então, mais um número complexo. E estou criando o ZM. Como esses dois componentes XM e RC estão em paralelo, eu tenho então que fazer os dois componentes em paralelo. Isso aqui é igual a RC vezes J vezes XM sobre RC mais JXM. Então, criei algumas variáveis aí, certo? Bom, o MATLAB também tem alguns recursos aqui que eu vou aproveitar. Eu posso criar o que a gente chama de breakpoints aqui, ou seja, eu posso executar o meu programa passo a passo. Por exemplo, eu posso colocar um breakpoint depois que eu definir as minhas variáveis ali. Então, eu quero ver se as minhas variáveis estão criadas corretamente. E também posso executar passo a passo. Então, eu vou, por exemplo, executar aqui. O meu programa parou aqui no breakpoint. Mas notem um negócio um pouquinho diferente aqui. Vocês notaram que ele não escreveu nada na janela de comando? Por que ele não escreveu nada na janela de comando? Quando eu coloco ponto e vírgula após o meu comando, ele não printa isso, ele não imprime isso na janela de comando. Qual que é o objetivo disso aqui? É não deixar muito poluída a janela de comando, certo? Bom, então eu criei várias variáveis aqui. Vou criar um pequeno vetor com 5 elementos, e esse vetor é o RL', ou seja, é a minha carga que está na saída do transformador. Criei aqui um for, que vai do N1 até o N5, porque esse cara tem 5 elementos. Estou criando aqui, então, uma variável chamada Z3, que é igual a minha carga. Lembre que a carga ela sempre está em série com o Z2, certo? Então, é a minha carga mais o Z2. E qual carga estou pegando? Estou pegando com o N. O N começa com 1.
Então, na primeira vez que eu fizer esse for, ele vai pegar a minha carga igual aqui a 1 milhão. Então, vai pegar essa carga, que é uma resistência, e vai somar com Z2'. Bom, esse if aqui eu só coloquei para demonstração, certo? Na verdade, quando eu coloquei essa impedância, que é um número muito grande, eu quis representar um circuito em aberto. Então, se eu quiser representar o circuito em aberto, significa que isso aqui vai dar infinito. Então, se isso aqui é infinito, ele está em paralelo com o Zm, o meu Z4 vai ser o próprio Zm. Se o n não for igual a 1, o meu Z4 vai ser o Z3 em paralelo com o Zm. Então, aqui foi um artifício para representar um infinito, certo? A rigor não era necessário nesse programa aqui, porque eu já usei um valor muito alto aqui para minha carga na posição 1. Bom, obtive o Z4, o meu Z5 é o Z4 em paralelo com o Z1. Uma vez que eu tenho, então, esse Z5, ele me representa a impedância do transformador vista pelo primário ali, certo? Então, agora basta eu pegar o V1 e dividir por Z5, eu tenho o I1, e assim por diante, certo, pessoal? Então, vocês lembram, então, do exercício lá da simulação do transformador? Esse programinha aqui, ele faz aquele cálculo do transformador, variando a carga aí de 1 até 5 elementos. Então, novamente, aqui no MATLAB eu posso, então, fazer atribuições, criar variáveis, eu posso criar vetores, eu tenho uma estrutura de for, é bem similar ao C, né? E também tem estrutura de if-else. E por fim aqui, notem que essa linha aqui não tem ponto e vírgula. Bom, quando eu não coloco ponto e vírgula, esse valor vai ser plotado ali na minha comando Windows, certo? Então eu vou rodar, continuar rodando aqui, né? Que eu tinha feito um breakpoint. Então, aqui são os valores que eu queria calcular. Então, note que eu tenho aqui o módulo da tensão na saída, o ângulo da tensão da saída. Por que eu sei que é o módulo e o ângulo? Bom, o V2 ele é um número complexo. Todas as variáveis aqui são números complexos. Então, eu tenho um comando chamado ABS que me retorna o módulo. E tem um comando angle que me retorna o ângulo desse número complexo. Ou seja, ele passa esse número complexo para a coordenada polar. Como esse ângulo ele retorna em radianos por segundo, para obter o ângulo em graus, eu estou multiplicando por 180 e dividindo por π. Então, o ângulo que eu obtive aqui é um ângulo em graus. Aqui eu também tenho a corrente magnetização, a corrente 2. Então, aqui eu tenho um módulo e tenho o ângulo. Corrente, magnetização, módulo e ângulo. A corrente na entrada, também módulo e ângulo. E por último aí aqui a carga, certo? Não, isso aqui é outra RG, não estou lembrado, deixa eu ver aqui. Tá, é uma outra grandeza que eu calculei que é a regulação. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, o MATLAB é uma ferramenta muito poderosa, certo, para fazer cálculos. Como eu falei para vocês, ele trabalha com matriz, então tem diversos, a lista de comandos é enorme, certo? Ele pode inverter matriz, calcular autovalores, autovetores, coisas que vocês talvez viram em álgebra. Se não viram, vocês vão acabar vendo mais para frente em controle. Então, vocês vão trabalhar muito com MATLAB em controle. O MATLAB também trabalha com transformada de Laplace, certo? Então, ele pode resolver equações diferenciais através de transformada de Laplace. Mas boa parte desses recursos aí vocês vão estudar de forma mais profunda em controle. Bom, o MATLAB, ele também tem uma linguagem visual que é chamada de Simulink.
Então, o Simulink eu abro apertando esse botão aqui no MATLAB. Ele demora um pouquinho. O MATLAB é um programa assim bem meio pesado, certo? Se não tiver um computador bom, ele pode demorar um pouco. Então aqui ele está abrindo o Simulink. Bom, eu tenho alguns arquivos criados aqui já, certo? Mas eu vou criar um novo. Vou criar um arquivo do zero aqui. Então ele abriu uma janela, certo? Então, como eu falei para vocês, essa é uma linguagem visual. Então eu posso criar então elementos aqui. Os elementos estão nessa biblioteca. Então eu vou abrir essa biblioteca. Então aqui eu tenho uma biblioteca. Os mais comuns estão nessa primeira parte da biblioteca. Então tem os comandos comuns para sistemas contínuos, para sistemas discretos. Nós temos aqui fontes. Então eu tenho aqui diversas fontes. Por exemplo, eu vou pegar uma coisa mais fácil, uma fonte constante. Mas eu tenho uma infinidade de fontes aqui, certo? Eu tenho gerador de pulso, tenho rampa, tenho um gerador aqui que eu posso definir, tenho sinais sinoidais, step. Vou puxar um step para cá também. Step é um degrau, né? Então eu simplesmente peguei aqui na minha biblioteca e arrastei o elemento para minha área de trabalho no Simulink, certo? Então note que isso aqui realmente é visual. Então aqui eu tenho uma constante. Se eu der 2 cliques nesse bloco, esperar um pouquinho, eu posso definir o valor que eu quero definir como constante. Eu vou, por exemplo, definir um valor 2 aqui. Eu tenho a função step. Aqui, dei 2 cliques, abri o tempo onde o step vai ser aplicado. Nesse caso, ele vai ser aplicado em 1 segundo. E o meu step vai sair do valor 0 para o valor 1 no tempo 1 segundo. Bom, eu tenho aqui também operações matemáticas, então eu vou abrir aqui operações matemáticas. Vou pegar aqui um bloco de soma. Então, bloco de soma. Arrastei para cá. Uma vez então que eu trouxe esses blocos, eu posso começar a uni-los. Por exemplo, eu posso unir esse bloco aqui. Então, note que eu tinha uma saída, eu simplesmente puxei e arrastei a saída de 1 na entrada desse bloco. E assim por diante. Eu posso, por exemplo, pegar isso aí, multiplicar por um ganho. Vou unindo. Então aqui eu vou update 2 cliques, tem o valor, vou multiplicar por 5. Eu também tenho aqui que a gente está chamando de sinks, certo? Sinks na verdade é o final, certo? Então eu posso, por exemplo, um elemento que nós usamos muito aqui é o float, que é uma espécie de um osciloscópio, como se fosse um osciloscópio aí no... Cadê a entrada desse cara? Ah, não, não é, peguei o elemento errado. Scope esse cara aqui. Uhum. Se eu quiser visualizar mais de um elemento nesse scope, lembrei agora, contínuos, eu posso pegar um elemento chamado mux. Então esse mux na verdade está criando um vetor.
eu vou pegar aqui a saída aqui da minha multiplicação e eu quero comparar ela com a entrada de degrau. Agora sim eu vou puxar aqui para o meu scope. Então no meu scope vão aparecer dois sinais, certo? A saída aqui e a minha entrada step. Bom, eu vou colocar como tempo de simulação 2 segundos. Lembre que em 1 segundo vai ser aplicado o step. Para eu rodar aqui a minha simulação, eu aperto aqui então esse triângulozinho que é o Run. Ele já deve ter rodado, ele já está rodando. Beleza, já rodou. Vou abrir aqui o scope. Então, aqui eu tenho... Note que eu tenho duas curvas. A primeira curva em amarelo é a saída aqui desse produto. Então, notem que eu tinha aqui, então, e esse gráfico de baixo é o meu step. Então, note que meu step de 0 até 1 segundo ele era 0. Em 1 segundo ele passou do valor 0 para o valor 1. A minha saída aqui, que era 2 mais 0 vezes 5, que era 10, quando esse cara passou aqui para 1, eu passei a ter 3 vezes 5, 15. Então, a minha saída saiu de 10 e foi para 15. Bom, é uma linguagem, então, visual, que eu posso fazer várias coisas aí, certo? É lógico que isso aqui é muito simples para ter usado o Simulink, certo? Mas o que nós vamos querer simular utilizando o Simulink vai ser a máquina de corrente contínua. Vocês têm um vídeo ali no Moodle? Vídeo. Que é a simulação dinâmica da máquina de corrente contínua, certo? Então, nesse vídeo, basicamente eu explico aí como utilizar a simulação, certo? E como construir ali um programa de simulação. Então, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo, certo? E tenham visto os passos ali para a gente simular a máquina de corrente contínua. Eu vou explicar somente uma parte ali do vídeo, certo? Para a gente não fazer tudo de novo. Então, a primeira coisa que a gente precisa para simular alguma coisa, né, no caso a máquina de corrente contínua, é obter as suas equações, certo? Então, tanto as equações elétricas quanto as equações mecânicas. Então, aqui no caso da nossa máquina de corrente contínua, né, nossa máquina é composta ali pelo circuito de campo e também pelo circuito de armadura. Para essa máquina funcionar, nós precisamos energizar esses dois circuitos. Então, se eu forneço potência ali para o meu circuito de armadura, eu vou fornecer potência para o eixo, vou ter um torque eletromagnético que vai fazer com que a máquina gire. Eu posso ter um torque mecânico de oposição, né? Isso seria uma entrada. Eu posso também ter o torque de atrito. E a nossa equação mecânica, ela obedece aqui à equação do movimento de rotação, onde o coeficiente de inércia vezes a aceleração angular tem que ser igual aos somatórios dos torques. Então, a derivada primeira da posição é velocidade. O meu torque eletromagnético é GAF-FA. O torque de atrito é uma constante vezes a velocidade do rotor. E o torque to eixo é uma carga que é uma entrada para o sistema, é algo que a gente não controla, o torque externo, certo? É simplesmente uma entrada. Então, a minha equação mecânica ela é dada então por coeficiente de inércia, a derivada da velocidade é a aceleração, o torque eletromecânico ele entra positivo e os demais são cargas para os sistemas, então eles entram aí com sinais negativos. Então essa é a equação mecânica.
O circuito elétrico nós já vimos, né? Temos um circuito de campo, um circuito de armadura. Então, como é uma simulação dinâmica, eu não posso desprezar o LA, certo? O LA é importante na simulação dinâmica. Então, eu tenho aqui alimentação e corrente de circuito de campo. Tenho o EA, que depende do GAF da velocidade. Tenho alimentação no circuito de armadura. Tenho a corrente do circuito de armadura. Então, tenho as minhas duas equações. A equação do circuito de campo e a equação do circuito de armadura. Então, o modelo da minha máquina, ele tem uma equação mecânica e duas equações elétricas. Então, está aqui. Minha equação mecânica e as duas equações elétricas. Então, notem que, geralmente, quando eu vou representar essas variáveis, a variável que está derivada, eu coloco para um lado, as demais variáveis eu coloco do outro lado da equação. Então, aqui eu tenho dômega dt mais b ômega, aqui eu tenho dl dt mais RA IA, DIF dt mais RF. Então, do lado esquerdo eu coloco a minha variável que está derivada. E do lado direito as demais variáveis. Bom, eu vou pular essa parte aqui de função de transferência, que nós não vamos utilizá-lo na nossa simulação, e vocês vão estudar isso melhor quando vocês estiverem trabalhando com controle, tá? No próximo semestre vocês devem estudar melhor isso aí. Bom, a forma que nós vamos construir o nosso modelo dinâmico da máquina de corrente contínua, então nós temos a equação de campo, temos a equação de armadura e temos também a equação mecânica. A minha equação de campo, ela tem como entrada a tensão de campo e a saída vai ser o cálculo da corrente de campo. A minha equação de armadura, ela tem como entrada a tensão de armadura e a velocidade mecânica. Lembre que a velocidade mecânica, ela entra na equação da tensão induzida. A tensão induzida é GAF, IF. Aqui faltou uma ligação, certo? Tem um erro aqui, que esse F ele também entra aqui na equação de armadura. Então, o EA é o GAF, IF, ômega M. Então, faltou uma ligação aqui. E para a equação mecânica, eu tenho como entrada o torque de carga, que é aquele torque no eixo. Eu preciso do IF e preciso do IA. O torque eletromecânico é igual ao GAF, IF e IA. Bom, sempre que eu for construir, então, o meu modelo de simulação no MATLAB, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. O MATLAB, ele tem blocos para fazer a derivada, certo? Só que derivar em simulação é sempre algo complicado, porque qualquer degrau que eu dê em alguma variável, pode ser que eu tenha uma variação muito grande da variável que está sendo derivada. Se isso acontecer, essa derivada pode facilmente ir para infinito e dar problema na simulação. Então, em vez de derivar, eu vou obter essa derivada a partir de uma somatória. Então, eu peguei a minha derivada aqui e isolei a derivada. Então, é essa equação que nós vamos implementar. Então, notem que essa derivada ela pode ser obtida a partir de um somatório. Que somatório que é esse? A entrada VA, o produto RA e a entrada EA. Se eu pego esse somatório e multiplico pelo inverso da indutância, notem que eu tenho a derivada aqui. Então, isso aqui, nessa posição, é a derivada da corrente. O que integra no MATLAB é o bloco 1 sobre S. Então, se eu pego a minha derivada e integro, eu vou ter o IA. O IA, se eu realimento aqui multiplicando o RA, eu tenho aqui a tensão RA-IA. E aqui eu tenho a minha saída IA. Bom, o EA ele é obtido do produto IF pela velocidade.
multiplicado por uma constante de GAF. Uma coisa que a gente nota aqui no Simulink é que as conexões elas me representam as variáveis, ou seja, valores que não são constantes e que ao longo do processo vão estar sendo ajustados. E os blocos, elas me representam ou operações ou constantes. Ah, oi, pessoal. Eu acho que deu um problema aí. Eu estava falando e vocês não estavam ouvindo, né? Oi, pessoal. Eu acho que nós tivemos um problema aí. Eu estava falando e vocês não estavam ouvindo, né? Certo. Bom, eu vou voltar a compartilhar aí a tela. Foi na parte da simulação ali, né? Eu não sei, eu não sei exatamente qual foi até onde que vocês pegaram, que vocês não pegaram. Da derivada de simulação, tá ok. Vou compartilhar aí de novo. Bom, então aqui, vou um pouquinho mais rápido agora. Primeiro passo então é obter a equação, certo? Que eu vou modelar. No nosso caso da máquina de corrente contínua, nós temos ali então circuito de campo, circuito de armadura, temos o torque eletromagnético. Automaticamente minha máquina vai girar, eu posso ter uma carga, eu posso ter atrito. Então minha equação mecânica obedece à equação de movimento de rotação. Onde a coeficiente de inércia vezes a aceleração angular tem que ser igual ao somatório dos torques. Então, lembrando que velocidade é a derivada primeira da posição. Eu tenho o torque de atrito, que é uma constante de velocidade, e eu tenho o torque no eixo, que é uma carga. Então, a minha equação mecânica é essa aqui, certo? Inércia vezes derivada da velocidade, que é a aceleração angular, tem que ser igual ao torque eletromecânico, menos os torques que eu tiver de carga no eixo. Então, tem esse torque de eixo é uma entrada, e o torque de atrito ele pode ser calculado pela velocidade. As equações elétricas nós já conhecemos, né? Então, nós temos a equação de campo, temos a equação de armadura. Então, a equação de campo é LF DIF dt mais RF F, que é igual a tensão. A minha equação de armadura, notem que agora eu estou considerando a minha indutância, certo? A indutância de campo, a indutância de armadura não pode ser desprezada em simulação dinâmica. Então aqui eu tenho o EA, LA vezes derivada da corrente, mais RA e A tem que ser igual a tensão de terminal. Então temos duas equações elétricas. Então, para modelar isso aqui, eu podia usar uma abordagem que utiliza a transformada de Laplace, mas isso vocês vão estudar no semestre que vem. Então, eu vou pular esse slide. Então, para fazer minha simulação dinâmica, eu tenho três equações: equação mecânica e duas equações elétricas. Essas são então, as conexões entre os meus blocos eles vão ser feitos pelas variáveis, certo? Então, note que eu tenho as tensões de entrada, eu tenho como saída de cada uma das equações elétricas as correntes. Essas correntes me realimentam aqui a equação mecânica. Esse F também deveria estar entrando aqui na equação de armadura. E para construir, por exemplo, a equação do meu circuito de armadura, meu primeiro passo, então, é isolar a derivada. Então, eu vim aqui na minha equação de armadura e isolei o dIdt. Por que eu fiz isso?
Apesar do MATLAB ter blocos para implementar a derivada, normalmente nós não derivamos em simulação, certo? A ideia é obter essa derivada a partir de uma conta. Então, notem que essa derivada pode ser obtida por um somatório. Então, eu sempre construo as minhas simulações a partir desse somatório aqui. Então, eu tenho um somatório aqui na entrada, que está entrando o VA, está entrando o menos RA e A, então note que tem o menos aqui, e está entrando também o EA. A saída desse somatório, se eu multiplicar por 1 sobre LA, o resultado disso é a derivada. Então, esse somatório vezes 1 sobre LA é igual à derivada. Bom, se eu tenho a derivada, eu posso integrar esse valor. Então, o bloco que executa essa integral é 1 sobre S. Então, se eu integro isso aqui, eu tenho o IA. Eu posso pegar o IA, multiplicar pelo RA, eu vou ter aqui a tensão RA-IA. Eu também preciso de uma entrada aqui, certo? Para calcular o EA, vocês lembrem que o EA é GAF, que é uma constante, IF, que é uma variável, e velocidade, que é uma variável. Então, aqui eu tenho entrando IF, eu tenho o ômega, faço o produto dessas duas variáveis, multiplico ainda com o GAF, eu tenho o EA. Então, notem aqui que todas as conexões, né, elas são valores ou são variáveis. Elas são calculados aí ao longo da simulação. Enquanto que os blocos, ou eles são operações, ou são valores constantes. Por exemplo, isso aqui é uma multiplicação por uma constante. Isso aqui é uma multiplicação de duas variáveis. Bom, eu vou mostrar uma simulação que já está feita, certo? Então, aqui eu vou disponibilizar esse programa no Simulink para vocês. Aqui, então, eu tenho um bloco que me representa a equação de campo, um bloco que representa a equação de Armadura e um bloco aqui que representa o sistema mecânico. Se eu dar 2 cliques aqui num bloco desse, eu estou abrindo o bloco. Então, aqui está implementando o cálculo da corrente armadura. É muito parecido com a equação do circuito de armadura. Desculpa, essa aqui é a equação de campo. É muito parecido com a equação de armadura, só que aqui não está entrando o EA, certo? Nessa seta aqui, eu saio desse bloco. Se eu dou 2 cliques na equação de armadura, aqui sim, tem aquela equação que eu mostrei para vocês. E aqui eu também coloquei um scope para poder ver a tensão de terminal e a tensão EA. Aqui a equação do sistema mecânico, vou dar 2 cliques. A equação do sistema mecânico, onde eu posso, inclusive, ver os torques, certo? O torque de atrito, o torque eletromecânico e também o torque de carga. Se eu der subir mais um nível, aqui eu estou no nível mais alto possível, que é um bloco que me implementa, então, a minha máquina de corrente contínua. Eu gosto de criar esses vários blocos para ir encapsulando as equações, certo? É a mesma ideia de linguagem de programação de usar função. Por que a gente faz isso? Para não deixar o sistema muito complexo. Quando você olha isso aqui, você olha, aqui é a máquina de corrente contínua, aqui estão minhas entradas e aqui estão minhas saídas. Se eu quiser obter mais detalhes, eu simplesmente dou 2 cliques, obtenho mais detalhes. Quero obter mais detalhes, eu vou entrando nos blocos. Dessa forma, você não fica com uma simulação muito complexa. Se eu pegasse todas essas 3 equações e colocasse numa única bloco aqui, eu ia ter um emaranhado de ligações que ia ficar até difícil compreender, certo? Então, eu gosto bastante de utilizar esse recurso, mas ele não é obrigatório. Bom, uma outra coisa que eu gosto de utilizar nas minhas simulações em vez de colocar o valor da resistência de campo, eu coloco uma variável. Em vez de colocar aqui a indutância, o inverso dela, eu também coloco o inverso de uma variável, certo? Só que essas variáveis, eu preciso definir os seus valores.
Então, eu já tenho aqui um programinha aqui no MATLAB, onde eu inicializo os valores de todas essas variáveis. Qual que é a vantagem disso? Eu quero rodar agora um outro motor, cuja a resistência tem um valor diferente e a indutância também. Então, eu simplesmente venho aqui nessas linhas e mudo o valor das variáveis. Eu não preciso ir lá no Simulink e mudar esses valores lá dentro. Então, eu vou rodar esse programa que ele vai carregar essas variáveis do meu Simulink. Certo? Então, rodei o programa, ele carregou as variáveis. Agora eu posso vir aqui no Simulink e executar meu programa. O programa está rodando. Terminou. Bom, eu posso aqui, por exemplo, ver as correntes, tanto a corrente campo quanto a corrente F. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no meu scope. Então, notem que aqui em amarelo eu tenho a corrente armadura. Por que eu sei que a corrente armadura? Porque a primeira entrada do scope eu sei que ele tem a cor amarela, certo? A segunda tem aquela cor ciano, né? Se não me engano o nome. Então aqui eu tenho corrente armadura, então note que na partida a minha máquina chegou numa corrente de armadura de 30 amperes, passou de 30 amperes, depois a corrente foi caindo. Vou olhar aqui a velocidade. A velocidade minha máquina foi acelerando, estabilizou aqui numa rotação abaixo de 200 radianos por segundo. Bom, aqui eu também tenho um scope para ver as tensões, né? A tensão de terminal e a tensão aqui de armadura. Tensão induzida e a tensão. Então aqui em amarelo eu tenho a tensão terminal. Então em 1 segundo eu dei um degrau de 20 volts na minha tensão de terminal. Aqui eu tenho a tensão induzida, então notem, lembre que a minha tensão induzida, ela depende da velocidade. Então, conforme a máquina for acelerando, a minha tensão induzida foi aumentando. Devido ao fato da tensão induzida aumentar, é que a corrente de armadura caiu. Essa diferença entre a tensão terminal para a tensão induzida é a tensão que está sendo aplicada em cima do resistor. Então, se eu pegar aqui esses 20 menos esse valor, é a tensão em cima do resistor. Então, conforme essa tensão vai caindo, a corrente vai caindo, porque a minha corrente ela é essa diferença de tensão dividido pelo RA. Então, conforme essa tensão EA aumenta, a minha corrente de armadura vai diminuindo. Vou colocar de novo a corrente. Aqui a corrente. No início, essa tensão ficou praticamente em cima da resistência. Ela também ficou em cima da indutância, certo? Só que essa indutância é uma indutância muito baixa, então a queda de tensão em cima dela é bem baixa. Então notem que o que limitou praticamente a minha corrente foi a resistência de armadura. Vamos ver o que mais eu posso enxergar aqui. Eu posso ver os torques. Então, uma grande vantagem da simulação é que a gente pode ver alguns valores que são difíceis de calcular, certo? Existe sensor para medir torque? Existe. Só que não é muito simples medir torque, certo? É um sensor complicado e caro. Aqui na simulação, eu simplesmente coloco o scope e eu posso ver os torques. Aqui, então, eu tenho o torque eletromecânico, que está em amarelo. Eu não apliquei nenhum torque de carga, então essa foi uma partida vazio. E aqui eu vejo o torque de atrito. Então, note que meu torque eletromecânico e o torque de atrito vão tendendo para o mesmo valor. Eu poderia ter aplicado um torque de carga, por exemplo, aqui em 4 segundos. Então, eu vou fazer isso novamente. Eu vou fazer uma alteração aqui. Eu tenho uma entrada aqui que é o torque de carga. Eu vou alterar esse valor. Como eu estou com um pouquinho de pressa, eu vou colocar direto o valor aqui, certo? Vou colocar aqui
um torque de 1 Nm, e vou aplicar esse torque, step time, iniciar o valor, no tempo de 4 segundos. E vamos rodar novamente. Então agora eu vou aplicar um torque de carga em 4 segundos. Eu não sei se esse valor de 1 é um valor alto ou baixo, vamos ver na simulação aí. Opa! Então note que eu tenho de novo a partir da minha máquina. Quando eu coloquei aquele torque de 1 Nm, a velocidade caiu. Vamos ver a corrente. Então minha partida novamente igual. Quando o meu torque da minha máquina era igual ao torque de atrito, a minha corrente ficou igual aqui. Não, desculpa. Na verdade, quando eu apliquei meu torque de carga, a minha corrente armadura voltou a aumentar. Vamos ver agora os torques, né? Essa aqui era a corrente. Então notem que aqui eu tenho então, de novo, o meu torque de partida da máquina, um torque eletromecânico. Quando o meu torque da minha máquina se igualou aqui ao torque de atrito, aqui a minha velocidade ficou constante. Em 4 segundos, eu estou colocando nessa curva em azul um torque de carga de 1 Nm. Notem que nesse momento meu torque eletromecânico voltou a aumentar. Aqui tem uma oscilação que eu não vou pegar, certo? Eu precisava ter simulado por mais tempo. 5 segundos foi um tempo pequeno para essa simulação agora. Então, a simulação aí, dinâmica é algo muito poderoso. Primeiro, eu posso rodar a minha simulação com diversas configurações. Eu posso variar a tensão de entrada, eu posso variar alguns fatores, eu posso aplicar torques, eu posso ver variáveis que normalmente eu não consigo ver no laboratório. Certo? Então tem algumas coisas que eu não consigo fazer em laboratório que eu consigo fazer em simulação. Eu posso correr risco, porque na simulação nada queima, né? Ali a simulação aceita qualquer coisa, né? Então serve para eu prever eventos que vão acontecer com a minha máquina, sem que eu corra o risco de queimar a máquina, por exemplo. Então, em vez de ficar fazendo uma série de ensaios para descobrir o que vai acontecer com a máquina, antes de fazer os ensaios, eu faço simulação. E assim eu posso reduzir a quantidade de ensaios necessários. Então essa aqui é a grande vantagem de fazer simulação, né? Imagina um avião, né? Você quer testar o avião. Eu não sei se uma alteração que eu vou fazer vai ser boa ou vai ser ruim. Então você faz o teste, coloca o avião para rodar e derruba o avião. Então primeiro, antes de fazer essas coisas, você faz simulação, para descobrir se o resultado vai ser bom ou ruim. É claro que a qualidade da simulação vai depender das minhas equações que modelam o sistema. As minhas equações podem ser mais próximas ou não da realidade. Às vezes a gente simplifica algumas equações. Se eu faço isso, eu não vou estar simulando o meu sistema real. Por um outro lado, vou voltar para o exemplo do avião. Se eu quiser rodar uma simulação extremamente complexa, essa simulação pode ficar rodando alguns dias até eu ter resultado, certo? Então, minha simulação vai ser sempre um compromisso aí do o quão fiel as minhas equações representam o sistema real. Se eu quiser algo que seja muito preciso, eu vou pagar um preço muito caro, que é tempo de simulação. Se eu simplifico minhas simulações, minhas equações, pode ser que elas não representem bem a realidade. Então, simulação digamos assim, eu acho que ela é a grande responsável por uma série de avanços tecnológicos que nós tivemos. E é algo muito importante para nós aí como engenheiros, certo? Então, vocês estão começando a ver isso agora, vocês vão ver muito isso nas disciplinas de controle. Quanto antes vocês começarem a mexer com ferramentas de simulação, vai ser melhor para vocês no curso. Tranquilo, pessoal? Eu sei que é muita informação, certo? E vocês têm um vídeo que eu postei ali.
no nosso curso sobre simulações, que dão todos esses passos aí de como modelar a nossa máquina de corrente contínua. Eu vou colocar uma atividade de simulação, certo? Mas eu acho que seria muito complicado para vocês construir ali a máquina de corrente contínua do zero ali no Simulink. Então eu vou passar o modelo e vou pedir para que vocês executem e levantem algumas curvas ali. Deixa eu ver, tem uma pergunta ali, né? Como faz para o Simulink abrir esses blocos desse jeito? Bom, para abrir o bloco, você tem que dar 2 cliques em cima do bloco. É, 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 eu vou dividir de novo a tela aqui. Bom, para construir os blocos, eu preciso abrir a biblioteca aqui, né? Eu tenho existe bloco que não acaba mais aqui no Simulink, né? Mas eu tenho que descobrir aqui se o bloco é contínuo, se é matemático, se é fonte, se é o final, né? Sync, né? Que é o vertedouro, né? Eu simplesmente arrasto os blocos. Para abrir o bloco, eu tenho que dar 2 cliques. Pego aqui o bloco, coloco o mouse e dou 2 cliques. Aqui eu abro o bloco. Cada bloco vai ter variáveis diferentes, certo? Então, esse bloco de constante tem só uma entrada. O bloco do step, ele tem 3 entradas aqui. Tem uma quarta que a gente não mexe aqui para sistema contínuo, certo? Que é o step, o tempo onde vai ser aplicado o step, o valor inicial e o valor final. Então, aqui eu tenho 3 valores que eu preciso ajustar. O bloco do ganho também tem só um valor. Então, para criar o bloco é aquele que eu coloquei. Tá. Entendi. O bloco das equações. Vamos fazer isso rapidinho. Deixa eu ver se eu compartilhar novamente. Beleza. Bom, aqui portas e subsystem. Se você for em portas e subsystem, tem vários tipos de blocos ali, certo? Eu utilizo o subsystem. Então, esse aqui é o subsystem. Então, você clica e arrasta aqui. Quando você traz o subsystem, ele tem de default uma entrada e uma saída. Vou conectar aqui isso aqui. A gente teria uma saída. Se eu dou 2 cliques, eu abro esse bloco. O default dele é pegar a entrada e colocar direto na saída, mas eu posso construir aqui, né? Tipo, eu abro aqui. Se eu preciso de mais entradas, eu posso pegar e arrastar as entradas para cá. Ou eu quero mais saídas, eu também posso procurar a saída, mas eu também posso fazer o seguinte, pego aqui, Ctrl C, Ctrl V, demora um pouquinho, bom, tenho 2 saídas, 2 entradas, 2 saídas. Aí basta eu ir construindo meu bloco aqui, né, sei lá, contínuo. Vou pegar, por exemplo, o integrador, matemático, posso pegar aqui, fazer produto. Então, estou construindo algo meio aleatório aí, né? Então, acabei de construir aí um bloco. Então, estou pegando 2 variáveis, estou fazendo produto, estou colocando esse produto direto para a saída, mas também estou integrando e colocando o resultado na saída. Então, eu quero mais entradas aqui, certo? Eu dou 2 cliques, em vez de 2 entradas, eu vou colocar 3 entradas.
Tranquilo? Então assim eu criei aqui um subsystem, certo? Posso olhar no osciloscópio. Então aqui eu tenho a primeira entrada, que é a soma, aqui o produto das duas variáveis e aqui a integração. Tranquilo, Vitor? Então, aquele bloco que na verdade é chamado subsystem, é um bloco que você encapsula, né, um sistema, né? E você pode criar quantas entradas e quantas saídas quiser naquele bloco, certo? E aí, pessoal? Então, essa foi uma introdução muito rápida aí, né, no uso aí do MATLAB no Simulink, né? Então eu recomendo que vocês comecem a tentar usar e a tentar, inclusive, aplicar isso nos seus problemas, né? Por exemplo, eu tenho um modelo ali do transformador, né? É, é uma ferramenta muito poderosa. Eu posso rodar o transformador quantas vezes eu quiser, eu posso alterar os parâmetros do transformador e rodar novamente. Então, uma vez que eu solucionei um problema e eu escrevi um programa, está resolvido para sempre, certo? Basta eu sempre adequar as entradas que eu quero, né? Então, é um negócio muito poderoso e que nos ajuda muito aí na engenharia, certo? Novamente, reforçando, né? Eu recomendo fortemente que vocês comecem a utilizar essas ferramentas em todas as disciplinas que vocês puderem. Imagino que a disciplina, por exemplo, de modelagem de sistemas, é uma disciplina que vocês podem utilizar bastante o Simulink. Bom, pessoal, vocês perguntas aí? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou estar então encerrando a nossa aula, certo? Como eu falei para vocês, eu vou colocar um exercício de simulação. Eu devo dar 2 semanas para fazer esse exercício. Semana que vem nós não temos aula síncrona, mas eu vou estar então disponível para tirar dúvida de vocês. Joia? Beleza, então, pessoal. Estou encerrando a nossa aula. Semana que vem eu estou aí disponível. Boa semana para todo mundo e a gente conversa também. Quem faz disciplina de laboratório, né? Nós conversamos amanhã. Beleza.